Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de informar para aqueles que não estão sabendo que eu propus um desafio para aqueles que estão lendo o meu livro. No caso, eu vou dar R$ 100 no Pix para a pessoa que mais acertar referências que tem na minha história. Eu vou estar deixando na descrição o post original da publicação para vocês entenderem a regra e também o link do grupo do WhatsApp para caso aquelas pessoas que não querem ler no Wattpad, ler no PDF, lerem a minha história. Eu vou dar R$ 100 no Pix para a pessoa que mais acertar, que tem o maior número de referências, e não para a primeira pessoa que mandar. O desafio vai acabar no final do mês, então vocês vão ter o mês inteiro para ler. Outra coisa, na descrição eu também vou deixar algumas fontes e alguns vídeos interessantes sobre o tema desse vídeo. Dito isso, divirtam-se. Olá para aqueles que já me conhecem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Para aqueles que não me conhecem, prazer, Roger Togata. Nesse vídeo não vai ter alguma piadinha envolvendo a minha aparência, porque no começo era para ser um vídeo descontraído, mas o rumo que esse roteiro tomou não foi, digamos, o caminho oposto de descontraído. Aqui eu vou tocar sobre tópicos um pouco sensíveis, então para determinados públicos esses tópicos podem vir a causar um certo gatilho. Então, antes do vídeo começar, eu já recomendo vocês que são sensíveis a certos tópicos, assistam o vídeo com cautela e se algum tópico mexer com o seu psicológico de alguma forma, pausa o vídeo, pula e se muitos tópicos fizerem isso, saia do vídeo e vai assistir qualquer outro vídeo do canal que são mais recomendáveis no caso. Aqui a gente não vai estar falando de opinião, a gente infelizmente vai estar falando de fatos que realmente aconteceram, então estejam avisados. Bom, eu acredito que a maioria das pessoas que clicaram nesse vídeo já sabe como funciona o vídeo de iceberg, mas para aqueles que não sabem, basicamente os vídeos de iceberg são aquela famosa imagem, né? O topo do iceberg são as informações mais conhecidas e quanto mais fundo no iceberg a gente vai chegando, são as informações mais tenebrosas, curiosas, que nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo sabe, e algumas vezes até mesmo teorias da conspiração. Como eu vou tratar sobre cinema, sobre arte, eu decidi fazer um iceberg um pouco diferente. O iceberg que eu peguei para tratar nesse vídeo é bem fraquinho, então eu acrescentei algumas coisas e moldei ele à minha imagem para poder trazer uma dinâmica aqui bem maneira. Camadão. Esse foi um meme bem conhecido no ano de 2023 devido Barbie e Oppenheimer terem sido lançados no mesmo mês e dado as temáticas opostas ao filme. Esse meme gerou uma cultura que aumentou e impulsionou as vendas, criando até mesmo uma tendência das pessoas quererem assistir os dois filmes no mesmo dia. Na minha opinião, é uma afirmação dita pelo Martin Scorsese em 2019. Na sua visão, os filmes da Marvel, filmes de heróis no caso, não são cinema. Ele declarou esses filmes como parques de diversões, né? São um chamariz para pessoas, um espetáculo. São filmes que focam em chamar pessoas para o cinema, não em chocar as pessoas com a sua narrativa rica. Nos dias de hoje até uma vergonha essa discussão ser gerada, porque, como eu falei, toda arte é uma arte. E animações são arte. Hoje em dia ainda existe bastante preconceito e as pessoas ainda querem debater sobre animação ser ou não ser cinema. Mas é fato, gente, animação é cinema sim, é uma arte aceitável, assim como animes também são. E boa parte do público hoje em dia está assistindo animações mais do que assistindo produções com pessoas reais, né? Então, eu acho que sim, é cinema. Mas existem pessoas que discordam. E é por isso que isso aqui está no top. Esse tópico está nesse iceberg simplesmente pelo motivo que desde 2020 até recentemente, né, o gênero de heróis tem tomado conta do cinema. Claro, existem outros filmes que levam pessoas para o cinema e os filmes de super-herói nem sequer são indicados a Oscars. Então, por que eles são o centro das atenções? Simplesmente porque heróis vendem, sempre venderam e sempre vão vender. E como as produções aumentaram, o MCU gerou essa tendência de criar um universo compartilhado e agora todo mundo quer ter seu herói, e com isso surgiram séries, filmes, agora tá todo o movimento botando os super-heróis em hype novamente, é basicamente isso. Eles tomaram conta do cinema. E esse tópico reafirma o que o Martin Scorsese disse. Essa porra não é cinema, não é narrativa, é só pra chamar o maior número de gente possível para o cinema. Camada 2.
Esse tópico está no iceberg porque eu estava conversando recentemente com uma amiga minha e ela revelou que não sabia que as cenas de sexo são falsas. E eu fiquei impressionado de saber que tem gente que não sabe que boa parte das cenas são um jogo de câmera. Às vezes a nudez que você está vendo não é do próprio ator, e sim um modelo de corpo. Até mesmo roupas especializadas, como tapa-sex e essas coisas. E até mesmo aquelas cenas que parecem muito reais são coreografadas. Todas são feitas com um profissional. Não é todo mundo do set que fica lá gravando a cena de sexo, mas é um pessoal nichado e é totalmente profissional, totalmente técnico. Exceto algumas exceções. Esse eu botei no iceberg para dar contraponto ao tópico anterior. Porque sim, existem filmes que têm cenas de sexo real. E tem a diferença entre filmes que têm cenas de sexo reais, mas não são os atores que estão fazendo, e tem filmes com cenas de sexo real, que são os atores que estão fazendo. Um bom exemplo de filmes que não são os atores que estão fazendo é a Ninfomaníaca. Não são os atores em si que estão realizando as cenas de sexo. São profissionais à parte. São dublês de corpo. Mas, por causa dos jogos de câmera, por causa de toda a edição, você acredita que os atores que estão fazendo aquela cena de sexo. Agora, filmes como Love e 9 Canções, existem cenas de sexo real feita entre os atores. Então fica aqui a curiosidade. Para caso vocês não sabem, existem filmes que sim têm cenas de sexo real. Sexo explícito. Está lá. Mas não necessariamente são os atores que estão fazendo. Até porque os filmes que têm cenas de sexo real entre os atores geram bastante controvérsia. E é até engraçado, porque as pessoas vivem a putaria, mas quando a putaria é jogada na sua cara, o pessoal reclama. É como nós brasileiros. Brasileiro é baseado em putaria e palavrão. Mas basta ter um peito, um filme brasileiro, ou um palavrão, que algum vira-lata vai dizer que filme brasileiro só tem putaria e palavrão. Só um adendo, comparando os filmes nacionais com filmes europeus, nós somos santos, porque em questões de filmes com cenas de sexo, existem mais filmes eróticos franceses do que tinha de pornô chanchada no Brasil. Então, lembrando, pornô chanchada era considerado cinema, não era pornô. Sim, tinha cena de sexo real, mas era considerado como um filme de romance, um filme de comédia, não pornografia. Por isso o nome pornô chanchada. Mas, comparado com os filmes franceses, lá tem muito mais putaria do que o nosso país. E a França é conhecido como um país romântico, Aí, uma curiosidade extra, esses filmes pornô chanchadas eram filmes baseados em filmes italianos, ou seja, mais Europa, provando que os europeus são bem safados. Essa gafe ocorreu devido ao apresentador Warren Buffett. Eu preciso ler o nome dele. Warren Buffett. Eu não vou saber pronunciar, desculpa, mas o nome vai estar aí. Devido a ele ter recebido um envelope de melhor atriz e não de melhor filme. E eles acabaram anunciando La La Land como melhor filme no lugar de Moonlight, causando uma situação meio que constrangedora. Não é novidade pra ninguém que a categoria de filmes de terror sempre foi esnobada pelo Oscar. Mesmo tendo filmes de terror excelentes, com narrativas ricas demais, uma fotografia, edição maravilhosa, eles são simplesmente destrinchados porque a indústria não. A academia dita, basicamente, o que eles querem que ganhe. E não são os filmes de terror. Tudo bem que a maior parte do tempo os filmes de terror eram filmes B, de baixo orçamento, com atores que ninguém conhece e atuações medíocres. Porém, a gente vê que hoje em dia tem filmes de terror excelentes, como A Substância, Midsommar, embora na minha visão seja filme de branco, Pecadores, e Pecadores virou a chave do avesso, porque é um filme de terror, embora eu não considere, mas é um filme de terror e é o filme mais indicado do Oscar. Literalmente, o filme com mais indicações ao Oscar. Hoje em dia quebramos esse tabu, mas boa parte da vida útil do Oscar, o gênero de terror foi menosprezado. Eu acho que isso não é novidade pra ninguém, que tudo que tem uma votação existe corrupção, não é? Somos brasileiros, sabemos bem disso. O Oscar, além de aceitar votos de quem não assiste o filme, simplesmente a pessoa não assistiu o filme, pode dar uma nota negativa
para um filme que é bom, ou dar uma nota positiva para um filme que é ruim, simplesmente porque foi comprado. E falando em dinheiro, existem muitas publicidades gigantescas em cima de certos filmes, enquanto certas produções independentes, que não tem como competir com isso, são apagadas, são ofuscadas. Um bom exemplo disso é a campanha gigantesca que a Netflix fez de Emília Pérez. Um filme bunda, não é um filme de série B, é um filme bunda, podre. E ele foi indicado a 13 indicações. Graças a Deus, nessa edição o bem venceu. Mas existem outras atrocidades que aconteceram em que o bem não venceu. E a gente vai ver isso nos 2 tópicos abaixo. É aqui que o vídeo começa a ficar sério e de terror. Então, como eu avisei, pulem ou saiam do vídeo. Roman Polanski é resumindo, foi acusado de ter relações sexuais com uma menina de 13 anos, tentou entrar em acordo e quando viu que não ia conseguir e ia ser preso, o homem simplesmente fugiu para a França, e onde vive até hoje na França. E o mais bizarro dessa história é que, enquanto estava foragido, ele foi ganhador de um Oscar. Ele ganhou o Oscar de melhor diretor pelo Pianista de 2003. Ele só não pôde vir aqui não. Ele só não pôde ir para os Estados Unidos receber a sua premiação porque estava foragido por ser um E mesmo assim, a academia deu um prêmio para o que seria isso? Algum sinal de que é disso que eles gostam? É com isso que eles compactuam? Eu não queria dizer nada, mas hoje em dia Roman Polanski é casado com uma menina chamada Emanuele. Menina não, porque ela tem 50 e poucos anos de idade. Porém, eles se casaram quando ele tinha 55 anos de idade e ela 22. E essa é uma foto deles um ano antes de se casarem, quando ela tinha 21. A minha pergunta é, tem como ficar pior? Considerando apenas as categorias principais do Oscar, tirando as especiais e algumas que foram excluídas ao longo dos anos, tivemos ao total de 13.652 indicações ao Oscar. Dessas 13.652 pessoas indicadas, 1.800 a 2.000 foram ganhadores. E desse número, em geral, 87 pessoas negras foram indicadas ao Oscar. Essa contagem foi feita até 2023, então, como a gente sabe, teve mais pessoas negras anunciadas até então. Só que até esse momento, da história toda do Oscar, 87 negros foram indicados. E desses 87, 80 foram ganhadores. Sendo a pioneira, a primeira mulher negra a ganhar um Oscar foi Hattie McDaniel. Hattie McDaniel sofreu racismo antes, durante e depois de ter ganhado um Oscar. Ela nem sequer pôde sentar na mesa principal, porque o hotel em que hospedaram o Oscar naquele ano não aceitavam pessoas negras. E então abriram uma exceção para ela. Mas ela teve que ficar lá no fundo, subiu ao palco, discursou, foi ovacionada e logo voltou para o fundo da sala. A sua vida foi resumida a papéis estereotipados. Basicamente, era a mulher empregada, como o próprio Oscar que ela recebeu. A frase dela: prefiro ganhar $700 por semana fazendo o papel de uma empregada do que ganhar $7 sendo uma. Foi uma mulher que lutou a vida toda para conquistar algo. E a vida remou contra ela. Não conseguiu papéis melhores e até mesmo na sua morte não pôde ser enterrada no cemitério de Hollywood, porque lá só aceitavam pessoas brancas. Cadáveres brancos. E isso era seu desejo, ser enterrada lá. Posteriormente colocaram uma memória lá pra ela, mas já era tarde, não é? O último detalhe é que sua estatueta original simplesmente sumiu. Há detalhes que ela foi roubada, destruída, simplesmente porque estávamos na época da segregação. E eles não podiam aceitar uma negra ganhar um Oscar, não é? Hattie McDaniel, assim como outras mulheres negras, foram uma das pioneiras na luta contra o preconceito, na luta em vamos nos mostrar do que somos capazes. Ela engoliu muito sapo para chegar onde chegou, e sua história não vai ser esquecida. Descanse em poder, Hattie McDaniel. Stanley Kubrick é um diretor rodeado de mistérios.
Mistérios esses que incluem até mesmo ele ter dirigido A Ida à Lua. Há boatos que, por causa de 2001, Uma Odisseia, ele foi convidado para dirigir A Ida à Lua, ou seja, mas não foi por isso que eu coloquei ele no iceberg. Eu coloquei no iceberg por causa de seu filme De Olhos Bem Fechados. Um filme que fala sobre elite, rituais satânicos e uma seita. Um filme que tem se mostrado bastante atual, visto os casos do Epstein, visto os casos do P. Diddy, e mais alguns casos que podem vir a estourar à tona aí daqui a alguns meses ou anos. Eu nem precisei esperar muito. Enquanto eu fazia a edição desse vídeo, saiu novas informações sobre o caso Epstein. Não é sobre um novo caso, e sim novas informações de um caso que já conhecemos. Mas não deixa de ser interessante, porque só mostra o quão profundo pode ser este caso. E essas novas informações só confirmam que todas as teorias da conspiração todo esse tempo estavam certas. Não era algo tão fantasioso quanto parecia. Agora é real, é podre, é nojento. E o que mais pode estar acontecendo que debaixo dos panos que a gente não saiba? Lembre-se, O Som da Liberdade, um filme que basicamente é baseado em fatos reais e que denuncia tudo isso, foi extremamente boicotado. E agora a gente finalmente entendeu o porquê. Aproveitando esse tempo extra, fora do roteiro e totalmente improvisado, eu preciso falar sobre o meu desprezo por esse tema. Pobres Criaturas, um filme lançado em 2023, no mesmo ano de Som da Liberdade, tem temas bastante sensíveis, igual o Som da Liberdade. Só que o Som da Liberdade foi totalmente boicotado e Pobres Criaturas gerou um Oscar para a atriz principal. Pobres Criaturas, a premissa é: a mulher se mata enquanto grávida, porém um cientista louco pega o cérebro do feto e coloca no corpo da mulher que se matou, gerando uma criatura com o corpo de mulher adulta, mas com a mente de uma criança. E o filme, como se fosse uma releitura de Frankenstein, leva essa criança no corpo de uma mulher adulta, descobrindo o mundo, a diversas aventuras sexuais, com sexo explícito e tudo. Esse filme gerou um Oscar para a atriz. O Som da Liberdade, um filme que denuncia redes de pedofilia e é baseado em uma história real, por mais que seja dramatizado, é uma história real, foi boicotado. Eu acho curioso, com tudo que sabemos hoje em dia, da academia, dos poderosos, dos ricos, essa escolha. Eu acho no mínimo curioso. E eu sempre irei repudiar o filme Pobres Criaturas. Não me importa quem venha defender esta premissa de merda. Pra mim, é uma desculpa aberta à pedofilia e a academia concorda com isso porque temos, sim, provas, fatos, mais do que suficiente que a academia compactua com pedófilos. Então, isso deixou de ser teoria da conspiração e se tornou um fato consumado. Existem milionários poderosos, políticos, pessoas influentes, que usam o seu dinheiro para praticar atos horríveis com criancinhas. O mais curioso do Stanley Kubrick é que ele morreu antes de poder entregar a versão final do seu filme. E a versão que foi para o cinema é uma versão capada, com menos 20 minutos da sua versão de diretor. Ou seja, nós nunca saberemos o que tinha naquela versão. O que cabe a nós dizer? Será que esse homem não tenha sido silenciado? Vale constar também que Stanley Kubrick foi o homem que dirigiu Lolita, outro filme sobre pedofilia. Tem bastante pedofilia nessa lista, né? Será que vai ter mais? Cara, esse caso me deixa revoltadíssimo e eu não tenho papas na língua, então vamos lá. Marlon Brando é o... Esse tópico se trata do estupro de Maria Schneider. Eu não sei pronunciar o nome dela, mas eu queria realmente não ter que ler, porque esse é um assunto muito sério. Porque esse estupro foi gravado, foi editado, foi aceito e foi televisionado. A cena em questão é a cena da manteiga. Uma cena onde o Marlon Brando bota manteiga no seu braço e abusa da Maria,
usando a manteiga para lubrificá-la. O problema era o seguinte: essa cena não estava no roteiro. Então, Maria foi pega totalmente de surpresa, sendo abusada de verdade. Bernardo Bertolucci e o próprio Marlon Brando alegaram que eles colocaram essa improvisação porque queriam uma cena realista. E as reações da Maria realmente eram realistas. O choro em que ela faz na cena não é atuação, é um choro verdadeiro. Ela foi abusada, estuprada pelo seu colega de equipe. Como a cena não estava no roteiro, foi totalmente feito sem o consentimento dela. E um detalhe muito, muito crucial para isso tudo: ele nunca sofreu nenhum tipo de boicote por isso. Não enquanto estava vivo. Não foi preso, não enfrentou nenhum processo judicial e continuou sua vida como ator tranquilamente. Apenas fudeu o psicológico da Maria e é aquele velho ditado: a corda arrebenta pro lado mais fraco. Vamos ser diretos, que nem eu fui direto no último tópico. Amor Estranho Amor é um filme... Vou dar um resumo do que eu lembro do filme, porque eu já vi essa história. Não assisti o filme, tá? Mas eu vi essa história num vídeo de Exposed da Xuxa há muito tempo atrás. E era um vídeo de Exposed de 1 hora. Basicamente, o filme é... A Xuxa, a personagem da Xuxa, é uma mulher que usa o sexo como arma, basicamente. E ela entra em uma disputa com a Vera Fischer, a personagem da Vera Fischer. E nesse meio da disputa, ela acaba tendo relações com o menino, que no filme e na vida real, o ator realmente tinha 12 anos na época. É papo da cena ter nudez e jogos de câmera que sexualizam a criança. Uma criança de 12 anos com uma mulher pelada no colo, enquanto adultos gravam isso. Não contente com isso, a Vera Fischer, que é a mãe deste menino, também tem relações com esse menino, porque ela ficou com ciúme da personagem da Xuxa ter relações com ele. E isso é um filme brasileiro. O telefone caiu. Nem o meu telefone tancou. Marcelo Ribeiro, que é o nome desse ator, disse posteriormente que isso afetou o seu sonho de ser ator. Isso o deixou mal. Obviamente, né? Depois que você expõe uma criança de 12 anos a este tipo de conteúdo, você espera o quê? Provavelmente essa exposição mexeu com o psicológico dele. E um detalhe bem crucial é que Marcelo Ribeiro, posteriormente, fez pornô. Nossa, quem poderia imaginar que ele poderia trabalhar com isso na vida, né? Uma criança de 12 anos exposta a putaria. Esse detalhe eu queria trazer para finalizar o vídeo com um tom bem amargo. Essa é a capa do filme. Provocante, né? Mas o que me deixou bem puto de verdade foi a legenda. Para eles, tudo é permitido. Isso me pegou, porque eu não tô mais falando sobre este filme em si. Eu tô falando da indústria no geral. Neste vídeo aqui, eu falei sobre inúmeros casos de pedofilia, de estupro, de racismo. Se para eles tudo é permitido e no público eles fazem este tipo de coisa, o que eles não fazem quando nós não estamos vendo?